Basicamente, eu vou marcar aqui os preços que eu paguei e a quantidade que eu comprei. Eu tive um custo médio de 2,61, logo eu tive um lucro de R$ 53, né? De considerar valor. Agora, percentualmente falando, 51%. Isso em 6 meses, então é bastante coisa. E aí galera, show de bola? Gabriel aqui e dessa vez vamos falar um pouquinho sobre lucro. O título provocativo que eu coloquei nesse vídeo basicamente: quem disse que não dá para colocar 100% com ações? Eu vou te mostrar na prática como isso é possível. Bom, primeiramente vou mostrar na minha carteira como que eu realizo esse cálculo de lucro, vou mostrar para vocês, vou desmistificar que isso realmente é possível. Bom, aqui eu tenho a minha planilha de ativos, né? Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de investimento. Os vídeos que eu faço e os vídeos que eu vou fazer são informativos, então você pode coletar essa informação, ter um senso crítico e com base nisso você toma a sua decisão, beleza? Às vezes eu cometo erros, então pode acontecer com qualquer um. Bom, é o seguinte, aqui na planilha eu tenho a coluna de custos e tenho a coluna de patrimônio. Isso aqui é a minha representação atual. A coluna custo, ela está envolvida com os custos de aquisição desses respectivos ativos aqui, né? Para você entender, eu fui aqui na aba de custo médio da bolsa e temos essa coluna aqui que é muito importante, que é custo médio. Então, basicamente, tem os preços dos pregões aqui, tem as datas de compra, que eu fui comprando essas respectivas ações, tem a quantidade, né, e o valor. E, basicamente, qual que é a função do custo médio se você não sabe, né? Ele busca mapear o preço do pregão. Então, olha aqui, eu comprei a vários preços. Quando a gente vai declarar isso para a Receita Federal, a gente precisa informar qual que é o nosso custo médio. O meu código em VBA ele faz esse cálculo automático, né? Não preciso fazer isso manualmente. E para que serve isso? Para você conseguir apurar o seu lucro, né? Para você conseguir emitir a sua DARF e pagar o seu impostinho. Eu vou mostrar uma forma linda que isso aqui muito bacana para vocês. Eu somar produto. Basicamente, eu vou marcar aqui os preços que eu paguei e a quantidade que eu comprei. E aí isso vai me resultar no valor de R$ 104,45. E esse valor ele representa quanto que eu gastei para comprar esses ativos. Se você reparar aqui, eu tenho 40 quantidades acumuladas. Então, se eu pegar esse valor e dividir pela minha quantidade acumulada, dá 2,61. É o valor que está aqui, né, basicamente. Dito isso, por que é importante? Agora eu tenho um valor de venda aqui, ó, R$ 3,94, correto? E temos o custo médio de 2,61. Em cima disso, a gente consegue calcular o nosso lucro. Nesse caso aqui, eu gastei R$ 104,45 e eu vendi por R$ 157,60. Aqui, ó, nessa linha ela representa o meu resultado. Eu tive uma venda, ó, de PL3, né, de 40 unidades, vendi a R$ 3,94, eu tive um custo médio de 2,61, logo eu tive um lucro de R$ 53, né, de considerar valor. Agora, percentualmente falando, 51%. Isso em 6 meses, então é bastante coisa. Como que eu posso falar para você que pode existir lucro de 100%? Vou te mostrar aqui, ó. Vamos abaixar nosso custo aqui. Vamos supor que a gente tivesse comprado essa ação por 0,5. Olha só quanto que deu de lucro aqui, 688%. Ah, mas isso não é lucro, Gabriel. Não existe lucro de 100%. Tem que considerar a receita. Olha, eu coloquei esse título justamente para fazer esse provocativo. Você já parou para pensar no detalhe o que a palavra lucro significa para você conseguir dizer, afirmar, né, que de fato precisa ter uma receita associada? Porque receita, pelo menos para mim, me lembra um termo contábil. Geralmente você tem uma empresa, um negócio. Você tem lá o quê? Receita bruta, receita líquida, você tem despesa financeira, receita financeira e por aí em diante. Isso você apresenta, né, no demonstrativo do resultado do exercício, no DRE. Eu te pergunto, o Jurandir que vendeu um carro que ele comprou na esquina ali, ele quer utilizar termo contábil para definir se ele teve lucro ou não? Então vamos supor que o senhor Jurandir ele comprou um carro por 10 mil, ele conseguiu vender por 15, ele fez mágica, ele conseguiu valorizar o carro, sei lá o que ele fez, ele deve ter colocado LED, não sei, tô aqui supondo. Se ele calcular o lucro que ele teve, que foi 5 mil, sobre o que ele gastou, que foram os 10 mil, isso dá um total de 50% de lucro. Ah, mas essa conta tá errada, não é assim que faz. O Jurandir teve 5 mil de lucro e ele gastou 10 mil. Logo deu aqui, né, 50% de lucro. Em termos contábeis, como que a gente chama isso daqui? Não seria lucro, nesse caso seria ROI. Mas na minha interpretação, no uso informal, pode sim ser considerado lucro isso daqui. E como eu falei, quando a gente pensa em receita e em outros termos contábeis, tem a ver com empresa. Você tem um negócio? Eu, pelo menos por enquanto, não tenho. Talvez eu tenha no futuro. Então, eu não vejo problema de usar esse termo informalmente. Imagine que você vendeu um negócio e aí obteve um lucro bacana. Aí você quer contar isso pro seu amigo.
Não, é porque eu vendi aqui, eu tive 30% de ROI. Como se todo mundo fosse entender. Então não tem problema nenhum de usar lucro. Basicamente, né, é o retorno sobre o investimento. Então, o lucro líquido dividido pelo investimento inicial que eu fiz. Ou seja, no dia a dia, se a gente quisesse falar de um lucro de maior de 100%, a gente teria que falar de ROI. Aí eu te pergunto, faz sentido ficar usando ROI de maneira informal? Eu acho que não. Se a gente tiver que levar ao pé da letra a contabilidade, muitas coisas que a gente vê aí pela internet teria que ser falado de uma maneira diferente. Olha só a minha trajetória como investidor. Eu comecei em 2022, há bastante tempo. Aí depois eu tive que fazer uma venda de tudo. A minha filosofia é a seguinte: eu só vendo ativo que eu tenho lucro. E a gente só lucra ou perde alguma coisa ou toma prejuízo se a gente realiza o resultado. Então, por exemplo, eu tenho um ativo, eu estou com prejuízo. Enquanto eu não vender esse prejuízo, eu não estou com prejuízo. Por quê? Porque um dia ele pode ser que retorne, pode ser que suba novamente, e aí eu volte a ter lucro. E também não adianta nada você ter lucro de 800% e não realizar isso, né? Porque a ganância pode falar mais alto e aí, vamos supor, você ganhou 800%, cai de novo para 100%, aí você perdeu uma baita bolada. Inclusive, eu penso em construir um sistema para me dizer quando que eu devo vender ou quando eu devo segurar uma ação, para poder equilibrar essa questão de ganância e efetivação de ganhos, para manter os resultados obtidos e, consequentemente, obter mais resultados. Enfim, a maior parte aqui eu obtive lucro, algumas coisas aqui eu tive prejuízo, porque eu tive que dar 2 passos para trás para depois voltar a subir novamente. Fiz uma transição de carreira. E mesmo assim, se a gente somar aqui, ó, a coluna de lucro, eu fiquei positivamente R$ 70, mesmo tendo alguns prejuízos aqui. Esse prejuízo não era para existir, porque eu jamais iria vender com prejuízo. Um exemplo aqui é essa empresa aqui, ó, essa coisa linda de morrer. Olha só quanto que eu tenho de prejuízo, menos 60%. Eu fui seguir indicação de analista e eu tomei. Por isso que agora eu foco mais em análise quantitativa e não qualitativa. Essa empresa aqui, ó, menos 65%. Pretendo vender? Não pretendo. Vai ficar aí eternamente até dar lucro ou falir de vez. E eu não tô com pressa. Eu trabalho com swing trade e buy and hold, então eu posso esperar anos aí, tá tranquilo. Enfim, galera, o vídeo foi esse. Se você quiser mais detalhes sobre esse cálculo quantitativo, né, de como eu escolhi os meus ativos, eu fiz um vídeo. É o primeiro vídeo do canal, é um vídeo bem legal que explica de maneira quantitativa e com os registros históricos das ações. Se você tiver interesse, é só acessar. Eu vou tentar deixar aqui em algum lugar da tela, beleza? Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, se ele te mostrou alguma coisa, algum insight, enfim, deixa o like aí, se inscreva para mais conteúdos e é basicamente isso. Valeu, galera!